O Fluminense começa o ano com o Mano Menezes, começa o Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, o brasileiro que não contratou Tigrinho, não contratou Jorginho, não contratou, sei lá, quemzinho, não pegou o Pedro de volta recuperado de uma contusão. O Fluminense contratou o Soteldo machucado para a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense deste Renato, com o elenco de hoje, o mesmo que no ano passado praticamente quase foi rebaixado com a chegada do Hércules, grande contratação, mas que nem é sempre titular do Renato. Esse Fluminense, que perdeu no ano passado por causa do Mano Menezes, por exemplo, o Marcelo, né? Não era burro igual o Yuri Alberto, mas também entrou em rota de colisão com o Mano Menezes. O Fluminense, que teve logo no começo do ano, desse ano, um problema gravíssimo do Ganso, que voltou a ser opção, mas que ficou meses parado com uma cardiopatia. Esse elenco do Fluminense está na semifinal desta Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que talvez seja o maior trabalho em curto prazo da história do Renato. Em curto prazo, sim, porque, por exemplo, quando o Fluminense fez a final de 2009 na Copa Libertadores e perdeu para a LDU no Maracanã nos pênaltis, perdeu em quinto, depois ganhou aqui e perdeu nos pênaltis. Tal. O Renato já tinha mais ou menos um ano de clube, né? O Renato tinha assumido em 2008. Aliás, no meio da decisão da Copa do Brasil, ele já pegou a decisão em andamento, tal, ganhou do Figueirense, enfim, comemorou o título, lindo, beleza, mas o trabalho autoral dele é, de fato, um time de 2009. Então, era um time que ele montou, tá? E, por sinal, tinha o Thiago Silva, de novo. E o Renato também, depois, ele fez mais alguns bons trabalhos no Grêmio, pegando o time, recuperando, mas foram trabalhos mais curtos, até que ele volta, então, em 2016. O trabalho de 2016 foi um outro trabalho bastante autoral, mas também ele já pega a Copa do Brasil na reta final e vai montando o time que venceu aquela Libertadores e que depois teve uma boa sobrevida, né? Um time que durou bastante tempo e deu muito lucro. Agora, esse time atual, não. Esse time ele chegou, herdou todo mundo, teve que se virar com o que estava lá. A oferta, ela não é tão, digamos, abrangente assim, né? É um Fluminense de opções até escassas aí, se comparado com os outros. E ele soube fazer disso aí um time que é semifinalista de Mundial. Ganhou da Inter de Milão, ganhou do Al-Ahly, ganhou de, adversários que são incrivelmente mais ricos do que é o Fluminense hoje. Então, esse é o trabalho mais difícil. O Fluminense, inclusive, Pipo, ele é o brasileiro. Eu falei aqui, vocês ouviram ele usar, né? Não vou contar por que ele usou. É o patinho feio dos brasileiros. Ele não é o patinho feio das semifinais só da Copa do Mundo de Clubes. Quando sai do Brasil, quem é o patinho feio entre os 4 brasileiros? 3 na Libertadores, o Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense, que depois de ser campeão da Libertadores, ficou com a sensação de que nunca mais aquilo, porque o próprio Diniz continua. E no ano seguinte não ganha de ninguém. E aí tem que contratar um Mano para consertar o facerismo do Diniz e não cair. Não caiu assim, ó. Caiu porque realmente no final do ano passado. Ganhou de nós na última rodada. Ganharam vocês, né, filho? Vocês também, Pipe. Fizemos essa caridade aí, né? Caridade, professor Mano. Aí, Pipeno, o Fluminense, que quando voltar ao Brasil, ainda que esteja muito bem classificado no Campeonato Brasileiro, continua não sendo dos favoritos a longo prazo no Campeonato Brasileiro por conta do elenco, que não é tão numeroso, não tem tantas peças como tem o Flamengo, como tem o São Paulo, desculpa, o Palmeiras. São Paulo, mas tem técnico, saiu no vídeo. Daqui a pouco eu vou dizer que o professor Crespo pode sentar no banco. Pipo, o Fluminense, ele não volta cisne. Ele tá cisne agora, mas ele não volta cisne. Não, de jeito nenhum. Ele começa o Campeonato Brasileiro cercado de dúvidas. O início da Sul-Americana foi meio cambaleante também. Eu fiz muitos jogos do Fluminense da Sul-Americana lá no Paramount Plus. Duríssimo. O Renato nem foi por causa da altitude. Ele não foi porque ele não dava, no outro ele não foi por causa da altitude. Ele não foi em 2 jogos. Então, não estava dando lá. Porque assim, a prioridade era recuperar o time do brasileiro mesmo, né? Trabalhar isso aí. Eu acho que o trabalho do brasileiro, ele vai, né? Semana que ele não foi, ele acabou com o Coringão. Então,
Aí veio uma outra coisa, né? O Renato, o boleirão, que não estuda, que não está nem aí e tal. Ó. Bom, hoje tem uma boa matéria no The Guardian falando sobre o Fluminense, Renato e Thiago Silva. E aí tem até um depoimento. Né? Pode ter gol do ex hoje. Tem o João Pedro hoje no ataque do Chelsea. Tem alguns ex aí em campo, né? O próprio Thiago Silva, né? Que jogou no Chelsea também. Mas Joguei lá. E acho que o Globo.com, algum portal hoje faz uma lista dos muitos negócios que Fluminense e Chelsea fizeram nos últimos anos. John Kennedy e tal. São vários jogadores que acabaram indo para lá, né? Mas o Guardian houve, entre outros personagens, o Mansur, lá da Globo. Né? E o Mansur chama atenção para uma coisa que eu acho interessantíssima, que ele fala, olha, o Renato tem essa imagem do goleirão, que não está nem aí e tal, mas as pessoas com quem eu converso e que convivem com ele dizem que o Renato é um cara que assiste muito futebol. E aí, a minha analogia com um grande amigo meu foi assim, enfim, imediata. O Vampeta, você vai conversar com o Vampeta, é óbvio que a impressão que ele vai te dar é que a última coisa que ele vai prestar atenção é num livro que vai falar sobre teoria, enfim, teoria de futebol. Pelo menos essa é a impressão que o Vampeta me passa. Em compensação, eu sou amigo dele, posso falar com alguma propriedade, o Vampeta assiste tudo. O Vampeta assiste Série C, o Vampeta assiste Série B. Você vai falar com ele sobre Champions, ele assistiu, sobre a Conference League, ele viu. Ele conhece, ele assiste tudo. Teve um dia que ele foi falar para o Flávio Prado, olha, pega esse sub-17 do Palmeiras, que tem cada jogador. Era o time que tinha o Estevão, por exemplo. Então, ele acompanha muito. E o Mansur dá a entender que o Renato é dessa linhagem. Ele não vai se aprofundar em relação à teoria acadêmica do jogo, mas ele vai assistir o jogo. E é claro que eu acho que assistindo o jogo, o técnico já tem material suficiente para estar, no mínimo, antenado com o que está rolando por aí. Né? Eu acho também que o Renato também dá pano para a manga, porque não se importa com o que as pessoas falam dele, né? Ainda que ele passe vários recados nas coletivas, ele não se importa que fale que ele joga futebol, ele fala que joga mesmo, ou que ele vai para a praia. Tem gente que precisa estudar, tem gente que pode ir para a praia, como ele disse lá quando o Grêmio foi campeão, tal, e que ele precisava terminar um curso da CBF para ter uma licença X lá do trabalho dele. Na nossa enquete de hoje, para quem ainda não respondeu, tá lá. Quem vai ser finalista? O Fluminense ou o Chelsea? Acho que é inegável, acho mesmo que é inegável, que a história deste Mundial até aqui, ou uma das grandes histórias, né, para não dizer que a gente é Pacheco, é a do Fluminense. Né? Não é só o supercomputador da Opta, não é só as bolsas de aposta, não é só vocês da imprensa, nem os torcedores. O Fluminense, o semifinalista. E hoje, podendo se considerar com chances de ser o finalista, ainda que o Chelsea, com a volta do Caicedo, na minha opinião, seja favorito, mas é um Fluminense que, assim, se se puede no jogo de hoje.